Olá, queridos amigos. No capítulo de hoje, Paulo fala a Timóteo de três importantes realidades. Número 1, dos versos 1 a 6, explica quais as qualificações do líder local ou ancião de uma igreja. 2, os versos 8 a 13 descrevem as qualificações dos diáconos. E 3, os versos 14 a 16 finalmente ressaltam a natureza da igreja e o grandioso privilégio de fazer parte da família de um Deus amoroso que entregou tudo para resgatar e salvar o perdido. Paulo começa descrevendo como devem ser os líderes da igreja, com especial atenção à congregação local. Especifica quais as qualificações para se identificar as pessoas aprovadas por Deus para rebanhar, instruir e dirigir seu povo. São chamados de bispos, que, segundo a terminologia bíblica, indica serem pessoas maduras, consagradas e em condições de supervisionar os trabalhos da comunidade eclesiástica. São mencionadas 15 características que devem ser observadas nesses líderes. Eu vou mencionar aqui rapidamente: irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, que não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Em relação aos diáconos que se dedicam a auxiliar o andamento dos serviços na casa do Senhor, o apóstolo também enumera uma série de características muito semelhantes às que acabei de mencionar, destacando que eles também devem ser um exemplo de fidelidade e de desapego às coisas do mundo. É necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé, com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. O diácono seja marido de uma só mulher e que governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. Da mesma sorte, quanto a mulheres diaconisas, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Mas, amigos, qual a razão de todas essas grandes exigências? Por que tais qualificações são esperadas daqueles que pretendem servir na igreja, seja por meio do ancianato ou do diaconato? A resposta é dada nos versos finais do capítulo, nos quais Paulo explica que a igreja é muito mais do que uma mera comunidade de pessoas. O verso 15 diz que é necessário saber como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Em resumo, no capítulo de hoje, fomos lembrados que os líderes, incluindo anciãos e diáconos, devem ser exemplos de fé, consagração e preparo, conduzindo e servindo a igreja com toda humildade e fidelidade, sempre trilhando a rota demarcada pelos princípios da palavra de Deus. Nem sempre é fácil encontrar pessoas que estejam dispostas a colaborar dessa forma com a obra de Deus e que tenham o perfil bíblico necessário para servir como líder. Mas a diretiva bíblica é clara e o padrão de liderança não pode ser rebaixado. É necessário, portanto, a obra do Espírito Santo para que alguém sirva dignamente diante do Senhor. Que todos nós, líderes ou não, reconheçamos o grandioso mistério da piedade, o plano da salvação
e que estejamos dispostos a aceitar o privilégio de servir a esse maravilhoso Deus Salvador por meio da igreja que Ele estabeleceu. Que nós tenhamos disposição, portanto, para sermos líderes conforme o coração de Deus. E eu encerro este vídeo mostrando aí o fundo a você um lindo lugar no belíssimo país do Chile, no território da Igreja Adventista, na divisão sul-americana. Obras, lindos lugares, obras do nosso amoroso e poderoso Criador. Que Deus abençoe você. Ótimo dia para todos nós.